Adorai, adorai o dia feliz, mais bendito que o céu, mais doce que maio, em que ele apareceu em Puri, o lugar sagrado. Meu Senhor e Mestre, sua divina graça, pensei que iria falar o nome do mestre dele, Bimala. Tá, o lugar sagrado, meu Senhor e Mestre, sua divina graça. Se eu tivesse lido antes, sairia melhor. Ah, meu mestre, o anjo evangélico, dai-nos vossa luz, acendei vossa candeia, luta pela vida, uma raça humana, a única esperança, sua divina graça. Desencaminhados estamos, todos nos perdendo, salvai-nos, Senhor, nossa prece fervorosa. Trilhai vossos caminhos para mudar vosso rumo. Desculpem. Vou ler de novo, Bima. Não é que eu estava pensando aqui, Prabhupada chamou o mestre dele de o anjo evangélico, né? Por quê? Porque ele prega o evangelho de Deus, segundo o próprio Deus, que é o Bhagavad Gita como ele é. Tem muitos evangelhos por aí, né? Mas esse aqui que ele está se referindo é o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus, sem intermediários, que é o Bhagavad Gita como ele é. Desencaminhados estamos, todos nos perdendo, salvai-nos, Senhor, nossa prece fervorosa. Trilhai vossos caminhos para mudar o nosso rumo, adoramos vossos pés, vossa divina graça. Esquecidas de Deus, Krishna, nós almas caídas, pagando penosamente o pedágio da ilusão, escuridão à volta, tudo insondável, a única esperança, sua divina graça. Mensagem de serviço vós trouxestes, uma vida saudável como Chaitanya lavrou, desconhecida de todos, ela é cheia de vigor, é esta vossa dádiva, vossa divina graça. Que o absoluto é senciente vós provastes, a calamidade impessoal vós eliminastes, isto nos dá vida, vida revigorada e fresca, adoramos vossos pés, vossa divina graça. Se não tivesseis vindo, quem teria dado a mensagem de Deus, Krishna, vigorosa e audaz? Este é vosso direito, vós tendes a massa, salvai este caído, vossa divina graça. A linha de serviço por vós desenhada é agradável e saudável como o orvalho da manhã. O mais velho de todos, mas em roupa nova, milagre feito, vossa divina graça. Assinado Abhay Charan Das. Abhay também compôs um discurso que ele leu perante a reunião de convidados e membros da Gaudiya Mata. Embora sua língua materna fosse o bengali, seu inglês era claro e natural. Cavalheiros, as oferendas desta homenagem ao Acharya Deva marcada para esta noite não são feitas por uma organização sectária. Porque quando falamos do princípio fundamental de mestre espiritual ou Acharya Deva, nos referimos a algo que é de validade universal. Não se cogita de forma alguma indiscriminação entre o meu mestre e o seu, ou de qualquer outra pessoa. Há apenas um mestre espiritual que aparece em uma infinidade de formas para ensinar aos senhores, a mim e a todos os demais. O mestre, ou Acharya Deva, como aprendemos com as escrituras autênticas, transmite a mensagem do mundo absoluto, ou seja, a morada transcendental da personalidade absoluta Krishna, onde tudo serve indiscriminadamente à verdade absoluta. Prabhupada chamava o seu mestre de Acharya Deva, mestre divino, né? Como o poema, o discurso era pessoal, porém ainda mais do que o poema, ele era pregação filosófica e digna de crédito. Os irmãos espirituais ficaram impressionados de ouvir Abhay apresentando a filosofia dos devotos de Deus tão habilidosamente. Como era possível?
Evidentemente, não era tão surpreendente assim. Ele ouvira a filosofia dos devotos de Deus da parte de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, assim como seus irmãos espirituais. Por que não seria ele capaz de enunciar os ensinamentos de seu mestre espiritual, tendo-os ouvido dele e tendo lido o Gita e o Bhagavatam e o Néctar da Devoção? Acaso ele não era um devoto na sucessão discipular? Mas até então ninguém sabia que ele podia pregar tão habilidosamente em inglês. Portanto, se a verdade absoluta é uma só, sobre o que cremos, não haver divergência de opinião, o mestre também não pode ser dois. O Acharya Deva, em cuja honra nos reunimos esta noite a fim de oferecer-lhe nossa humilde homenagem, não é o mestre de uma instituição sectária ou um dentre muitos diversos expoentes da verdade. Pelo contrário, ele é Jagat Guru, ou o mestre de todos nós, sendo que a única diferença está em que alguns lhe obedecem sinceramente, ao passo que outros não lhe obedecem diretamente. Poxa vida, que cacetada, hein, Bima? O mestre de quem Abai estava evidentemente... Tá, eu vou tomar água depois dessa aqui, errei feio aqui. Calma, quando a gente erra a gente volta, porque o conhecimento tem que ser passado perfeito e completo, e não o conhecimento incompleto e perfeito que afasta as pessoas de Deus. O mestre de quem Abai falava, evidentemente, era Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o representante do compilador original das escrituras, Vyasadeva. Abai explicou como o Senhor Krishna transmitira o conhecimento transcendental a Brahma, o criador deste universo em particular. De Brahma o conhecimento descera até Narada, de Narada até Vyasa, de Vyasa até Madhva, 3 pontinhos. Porque Srila Bhaktisiddhanta estava apresentando o conhecimento védico como ele é, sem nenhuma interpretação em sucessão discipular. Ele era o mestre fidedigno que podia iluminar os outros com o conhecimento revelado dos Vedas. Abai continuou: Cavalheiros, nosso conhecimento é tão pobre, nossos sentidos são tão imperfeitos e nossos recursos são tão limitados que não é possível que tenhamos nem sequer um pouco de conhecimento sobre a região absoluta, sem nos rendermos aos pés de lótus de Shri Vyasadeva, ou seu representante fidedigno. Este conhecimento transcendental, explicava Abai, tinha sido conhecido na Índia por milhares de anos, e esse conhecimento, embora atualmente obscurecido, era a verdadeira dádiva da Índia para o mundo. Devemos concluir que a escuridão da era atual não se deve à falta de avanço material, mas sim ao fato de perdermos a chave de nosso avanço transcendental, que é a necessidade primordial da vida humana e o critério do tipo mais elevado de civilização. Atirar bombas de aviões não indica que a civilização avançou desde a primitiva e incivilizada prática de jogar grandes pedras sobre as cabeças dos inimigos dos topos das montanhas. O aprimoramento da arte de matar nossos vizinhos por meio de metralhadoras e gases venenosos certamente não indica avanço sobre o barbarismo primitivo, que se orgulhava de sua arte de matar com arcos e flechas. Tampouco o desenvolvimento de um sentido de abundante egoísmo mostra ser superior a mero animalismo intelectual, 3 pontinhos. Assim, enquanto outros estavam ainda no ventre do esquecimento histórico, os sábios da Índia tinham desenvolvido um tipo diferente de civilização que nos capacita a nos conhecermos a nós mesmos. Eles haviam descoberto que nós não somos absolutamente entidades materiais, mas que somos todos servos transcendentais, permanentes e indestrutíveis do absoluto Krishna.
O discurso prosseguia descrevendo as horríveis consequências de uma vida humana desperdiçada, os sofrimentos de repetidos nascimentos e mortes. Repetidamente Abai enfatizava a necessidade de se render ao mestre espiritual. Criticava os mundanos filósofos empíricos, os políticos ateístas e os cegos desfrutadores dos sentidos. Repetidamente realçava a posição natural e sublime da alma como serva eterna de Deus, Krishna, e como serva do devoto puro de Deus. Abai, discípulo iniciado por seu mestre espiritual há pouco, mais de 2 anos, referindo-se a si mesmo como estudante, continuava: Cavalheiros, embora sejamos como crianças ignorantes no conhecimento da transcendência, mesmo assim sua divina graça, meu mestre espiritual, acendeu um pequeno fogo dentro de nós para dissipar a invencível escuridão do conhecimento empírico. Agora estamos tão fixos no lado seguro que nenhuma quantidade de argumentos filosóficos apresentados pelas escolas empíricas de pensamento poderá nos desviar 1 milímetro sequer da posição de nossa dependência eterna dos pés de lótus de sua divina graça. Além disso, estamos preparados para desafiar os acadêmicos mais eruditos da escola impersonalista e provar que apenas a personalidade de Deus, Krishna, e seus divertimentos transcendentais em Goloka constituem a sublime informação dos Vedas. E ele então encerrou seu discurso com eloquente prece de submissão. Pessoalmente não tenho esperança de executar algum serviço direto pelos vindouros milhões de nascimentos da jornada de minha vida, mas confio em que algum dia serei salvo deste atoleiro de ilusão em que estou tão profundamente afundado atualmente. Portanto, deixem-me, com todo o meu fervor, orar aos pés de lótus de meu Mestre Divino, para que me permita sofrer o quinhão a mim destinado por todas as minhas más ações do passado, mas que eu possa guardar na memória que não passo de insignificante servo do Deus Todo-Poderoso e Absoluto, Krishna, compreendido através da misericórdia inabalável de meu Mestre Divino. Deixem-me, portanto, prostrar-me a seus pés de lótus com toda a humildade possível. Ele submeteu tanto o poema quanto o discurso ao harmonista. O poema, primeira publicação de Abai, anunciava-o como competente escritor em inglês, e Swami Bhaktiprada Tirtha, editor de O Harmonista, informalmente intitulava Abai como Kavi, em português, poeta erudito. Alguns dos irmãos de Abai também acataram o nome e começaram a chamá-lo de Kavi. A maioria deles, mesmo os renunciados, não eram tão proficientes em inglês. Mas Abai não era comum. Eles podiam apreciar que o poema era pessoal, escrito com inspiração na adoração genuína de Abai e em seu júbilo por ter aceitado um mestre espiritual genuíno, mas também era escrito estritamente de acordo com as conclusões das escrituras védicas. Para Abai, no entanto, a glória de sua homenagem de Shri Vyasapuja, homenagem de aniversário ao mestre espiritual, veio quando o poema chegou às mãos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e lhe deu prazer. Uma estrofe especificamente deixou Srila Bhaktisiddhanta tão feliz que ele fazia questão de mostrá-la a todos os seus convidados. Que o absoluto é senciente vós provastes, a calamidade impessoal vós eliminastes. De alguma forma, nesta simples quadra, Abai havia captado a essência da pregação de seu mestre espiritual contra os impersonalistas, e Srila Bhaktisiddhanta considerou aquilo uma indicação de quão bem Abai conhecia a mente de seu mestre espiritual. Abai deleitou-se quando ouviu falar que a quadra fora do agrado de seu mestre espiritual. Um dos irmãos espirituais de Abai comparou este verso escrito por ele a um verso em que Rupa Goswami expressara o pensamento interno de Krishna Chaitanya e, desse modo, o levara ao êxtase.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati também ficou satisfeito com o ensaio e mostrou a alguns de seus devotos confidenciais. Ele deu a seguinte instrução ao editor de O Harmonista: publique tudo o que ele escrever. Puxa vida, hein, Bimala? Imagina um mestre espiritual falar isso de você, hein? Abai considerava apenas natural que tivesse muitos... É natural mesmo, está meio apagado aqui, gastou o livro de tanto que a gente leu. Abai considerava apenas natural que tivesse muitos inimigos ou competidores nos negócios. E isso era um sinal de sucesso, mas sua competição em Bombay fê-lo perceber outra boa oportunidade de se tornar rico. O inimigo era o filho do supervisor de Abai no Smith Institute. Tanto o filho quanto o pai queixaram-se aos executivos do Smith Instituto que Abai Charandi estava promovendo mercadorias de seu próprio laboratório e não do Smith. Devido a esta intriga, Abai perdeu a sua posição com o Smith Institute, ou coisa parecida. E seu supervisor colocou seu próprio filho como novo agente. Abai estava novamente sozinho. Enquanto continuava a ajudar os seus irmãos espirituais renunciados em Bombay, ele encontrou um prédio de 2 andares para alugar na rua Galia Tank. Todos concordaram em que aquele prédio daria um centro adequado, um templo Hare Krishna. E Abai se encarregou do contrato de aluguel e dos reparos iniciais da casa e ajudou os renunciados a se mudarem. Desculpem. Parecia que seus esforços por coisas transcendentais eram sempre bem-sucedidos, ao passo que seus esforços nos negócios fracassavam consistentemente. Evidentemente, uns poucos inimigos no comércio não eram motivo para desânimo. Intrigas e perdas sempre faziam parte do jogo, e ele ainda era bem conhecido no comércio farmacêutico em toda a Índia. Mas não era tanto o vai e vem do negócio que o perturbava, mas sim suas dúvidas sobre se este era o melhor modo de servir o seu mestre espiritual. O negócio seria bom apenas se pudesse ir lado a lado com sua vida transcendental. O Senhor Krishna Chaitanya havia dito que o cantar de Hare Krishna deve ser espalhado por todas as cidades e vilas e aldeias. E Abai queria ajudar o seu mestre espiritual a cumprir esta profecia, especialmente contribuindo com dinheiro e ajudando a estabelecer templos. Seus ganhos não deviam ir exclusivamente para a sua família. Idealmente, vida familiar e vida transcendental devem progredir lado a lado. É uma máxima isso aqui em Bimala. Não dá para printar, nem para tirar foto. Vou marcar. Tá, vou marcar aqui com a caneta. Não com lápis, depois apaga. Idealmente, vida familiar e vida transcendental devem progredir lado a lado. Mas a dificuldade era a esposa de Abai. Ela se perturbava com as perdas comerciais e se mantinha apática com os sucessos transcendentais. Preferia permanecer dentro da órbita do lar e da família. E a despeito das sugestões de Abai, ela se negava a aceitar a iniciação de Srila Bhaktisiddhanta. Era a sua própria esposa que era o seu competidor mais formidável, e ela sustentava sua oposição bem no lar, onde era menos bem-vinda. Quando Abai ocasionalmente visitava sua família em Allahabad, ele tentava satisfazê-la com suas boas intenções. Os negócios não tinham ido tão bem em Bombay, mas ele tinha novos planos e garantia à família que não havia necessidade de eles se preocuparem. Ele planejava fazer mais pregação em sua casa. Toda a família poderia envolver-se em mais atividades transcendentais. Ele queria convidar pessoas, promover debates sobre o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, fazer canto e dança público de Hare Krishna, distribuir alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam.
Ele queria pregar assim como seu mestre espiritual e irmãos espirituais estavam pregando. Não seria necessário que um renunciado ou um sacerdote ou um estudante celibatário viessem presidir tal programa. Abai poderia fazê-lo ele mesmo. Todo mundo pode fazer isso em suas casas, né? Desde que não tenha uma esposa como a de Prabhupada, que não ajuda e é contra. Não ajuda, né? Vamos falar assim. Só de não atrapalhar já tá bom, né? Abai poderia fazê-lo ele mesmo, a pregação. Este seria um exemplo de vida familiar ideal, mas Radharani era insubmissa. Em vez de vir e ouvi-lo pregar, ela ficava com os filhos em outro cômodo tomando o chá. Viciada no chá inglês. Né, Bimala? Em Bombay, Abai associava-se com Sridhara Maharaja e Bhaktisaranga Goswami. Ambos os renunciados eram acadêmicos altamente letrados. Sridhara Maharaja era respeitado por sua erudição nas escrituras autorizadas e Bhaktisaranga Goswami por seus escritos e sua pregação em inglês. Às vezes, Abai discutia suas realizações com eles. Abai pessoalmente também estudava as escrituras, o comentário de seu mestre espiritual sobre o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, como também comentários dos mestres anteriores. Enquanto lia o comentário de Vishwanatha Chakravarti Thakur sobre o Bhagavad Gita, segundo capítulo, verso 41. Vou marcar aqui, depois a gente olha lá. Enquanto lia o comentário de Vishwanatha Chakravarti Thakur sobre o Bhagavad Gita, segundo capítulo, verso 41, leu que o discípulo deve considerar a ordem do mestre espiritual como sua vida e alma. Essas palavras produziram efeito profundo em Abai, fortificando seu desejo de executar a ordem de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. E no 18º capítulo do 10º canto do Śrīmad Bhagavatam, ele encontrou um verso em que o Senhor Krishna dizia algo que o espantou. Vou ler a tradução. Quando me sinto misericordiosamente disposto para com alguém de forma especial, gradualmente tiro-lhe todas as posses materiais. Pode ficar tranquilo que isso só acontece com devotos puros, né, Bima? Não vai acontecer com devota comum, não. O quê? Se eu virar Hare Krishna, Deus vai tirar tudo de mim? Não, pode ficar sossegado. Ele só faz isso para devoto puro de verdade. Quando me sinto misericordiosamente disposto para com alguém de forma especial, gradualmente tiro-lhe todas as posses materiais. Seus amigos e parentes então rejeitam esse sujeito empobrecido e muito miserável. Estremeceu ao ler o verso que parecia falar diretamente dele. Mas o que quereria dizer? Acaso queria dizer, pensou ele, que Krishna tirar-me-á todo o dinheiro? Era aquilo realmente o que estava acontecendo? Era por aquele motivo que seus planos comerciais estavam fracassando? Ele discutiu o significado do verso com Sridhara Maharaja. Sim, confirmou Sridhara Maharaja. Isso podia muito bem ser o que estava acontecendo entre o Senhor Krishna e Abai. Em 1935, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati veio instalar as formas de Deus, Krishna, e instituir a adoração à forma de Deus no centro de Bombay. Ele ficou satisfeito com o que seus discípulos tinham feito até então e Bhaktisaranga Maharaja admitiu que grande parte do trabalho devia-se a Abai Babu, que arrecadara fundos e estabelecer o novo centro. Por que Abai está vivendo separadamente? Perguntou Bhaktisaranga. Ele devia ser o presidente deste templo de Bombay. E Bhaktisaranga Saraswati replicou: é melhor que ele esteja vivendo longe de sua companhia. Vixe, o mestre fala isso para o discípulo, hein, Bimala?
Nossa, cacetada. Vou até marcar isso aqui, ó. Não vou marcar não, deixa pra lá. Muito... vai dar pano pra manga. Bhaktisaranga Maharaja admitiu que grande parte do trabalho devia-se a Abai Babu, que arrecadara fundos e estabelecera um novo centro. Por que Abai está vivendo separadamente? Perguntou Bhaktisaranga. Ele devia ser o presidente do templo de Bombay. E Bhaktisiddhanta Saraswati replicou: é melhor que ele esteja vivendo longe de sua companhia. Ele o fará. Quando chegar o momento, ele próprio fará tudo. Vocês não precisam aconselhá-lo. Falou para os dois aqui, Bimala. Vocês não precisam aconselhá-lo. Abai não estivera presente quando foi dito isso, mas seus irmãos espirituais lhe contaram o que Srila Bhaktisiddhanta dissera. Estas palavras de seu mestre espiritual, com o seu ar misteriosamente profético, foram importantes para Abai. Ele guardava como um tesouro aquelas palavras dentro de si e meditava sobre o seu significado. Em novembro de 1935, esteve novamente com seu mestre espiritual em Vrindavana. Era a estação Kartika, a época ideal para se visitar Vrindavana. E Srila Bhaktisiddhanta estava passando um mês com seus discípulos no pacífico rio Radhakunda, o lago sagrado onde Radha e Krishna costumavam se divertir. Após deixar Bombay em julho, Bhaktisiddhanta Saraswati esteve em Calcutá, onde falou no rádio. É o primeiro devoto a falar no rádio, Bimala, que se tem notícia, né? Bhaktisiddhanta Saraswati estava em Calcutá, onde falou no rádio. Deu muitas palestras públicas, desejou as boas-vindas aos pregadores que enviara à Europa e acabou de publicar a sua nova tradução e comentário do Śrīmad Bhagavatam. Então, em outubro, ele veio ao rio Radhakunda. Ocupando a pequena casa de um andar que Bhaktivinoda Thakur construíra, ele ficava lendo e falando aos devotos reunidos sobre os Upanishads, a coleção Chaitanya Charitamrita e o Śrīmad Bhagavatam. Também instalou as formas de Deus de Shri Kunjavihari Mata. As margens do rio Radhakunda eram cobertas de brilhantes folhagens verdes crescendo dos galhos enodados de antigas tamarineiras. Árvores tamala e árvores nim. Na água rasa, grous ficavam parados com as pernas imóveis, enquanto gaivotas de rio voavam rente ao belo lago, às vezes mergulhando abruptamente para pescar. Às vezes, uma tartaruga punha o seu nariz para fora das profundezas da água, ou um peixe pulava. Papagaios verdes, normalmente em pares, voavam para dentro e para fora das árvores verdes, e os pardais chilreavam e saltavam de galho em galho. Os pavões também estavam ali, a maioria deles em jardins próximos, assim como também coelhos ocasionais e até mesmo veados. A atmosfera era enriquecida com histórias dos passatempos de Deus, Krishna. Há 5.000 anos, Radha e Krishna tinham se ocupado em passatempos transcendentais ali, e há somente 500 anos o Senhor Krishna Chaitanya tinha redescoberto o rio Radhakunda. Raghunatha Dasa Goswami, grande seguidor do Senhor Krishna Chaitanya, havia residido ali por muitos anos, cantando constantemente Hare Krishna, Hare Rama, e discutindo as atividades do Senhor Krishna Chaitanya. E ali, em uma pequena cabana, Krishnadasa Kaviraja havia escrito a coleção Chaitanya Charitamrita, a narrativa dos passatempos do Senhor Krishna Chaitanya, que Srila Bhaktisiddhanta tanto saboreava. Era a coleção preferida, o livro preferido de Bhaktisiddhanta Saraswati, né? E de Prabhupada é a coleção Chaitanya Charitamrita, e a minha também. Ninguém perguntou, tá bom.
Muitos dos habitantes do rio Radhakunda eram babadis, que viviam em pequenas cabanas e passavam seu tempo cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tendo ouvido falar da permanência de seu mestre espiritual ali, Abai, trazendo seu filho consigo, viajaram de Bombém apenas para ter a audiência de seu mestre espiritual. Ver Srila Bhaktisiddhanta era sempre motivo de júbilo, mas vê-lo em Vrindavana era a perfeição da satisfação. Este encontro com seu amado mestre e amigo foi diferente daquele de 1932, quando Abai o vira na procissão Hare Krishna de Vrindavana. Agora Abai não estava mais sentado anonimamente nos fundos de um quarto. Agora ele era um discípulo autêntico, reconhecido como Kavi, que escrevera o elogiado poema e o ensaio. O jovem rapaz que ouvia bem, o devoto que ajudara o templo de Allahabad e que estabelecera o templo de Bombém. Desculpem. Já nesta visita, Abai teve a oportunidade de ficar a sós com seu mestre espiritual, que se lembrara do filho de Abai e o presenteara com uma pequena jaqueta. E agora, enquanto caminhavam juntos e a sós pelas margens do rio Radhakunda, Srila Bhaktisiddhanta voltou-se para Abai e falou-lhe confidencialmente. Tinha havido brigas entre seus discípulos líderes em Calcutá, disse ele, e isso o afligia muitíssimo. Mesmo agora em Vrindavana, aquilo afligia muito a sua mente. Alguns de seus discípulos tinham se desentendido sobre quem usaria os vários cômodos e facilidades na sede da Gaudiya Mata em Calcutá. Todos esses devotos eram membros do mesmo templo, e o prédio destinava-se a propagar a consciência de Deus, Krishna, sob a liderança de Bhaktisiddhanta Saraswati. Contudo, mesmo na presença de seu mestre espiritual, eles estavam brigando. Supostamente, sacerdotes brâmanas e devotos de Deus eram livres de inveja de qualquer criatura, isso para não falar de invejarem-se uns aos outros. Se eles brigam agora, o que fariam após o falecimento de seu mestre espiritual? Abai não tinha nada a ver com esses assuntos e nem sequer sabia os pormenores, nem conhecia quem estava envolvido. Mas ao ouvir o seu mestre espiritual, ele também se afligiu. Profundamente preocupado, Srila Bhaktisiddhanta disse a Abai: vai haver fogo. Um dia haveria fogo na Gaudiya Mata de Calcutá, e aquele fogo de interesses partidaristas se espalharia causando destruição. Abai ouviu aquilo, mas não sabia como reagir. Srila Bhaktisiddhanta havia lutado por tanto tempo e tão audaciosamente para estabelecer que qualquer pessoa de qualquer nascimento podia ser elevada ao ponto de se tornar um sacerdote brâmana, um renunciado ou um verdadeiro devoto de Deus. Mas se seus seguidores se contaminassem por um pouco de riqueza e pelo desejo de prestígio, mostrando deste modo ser ainda homens de classe baixa, a despeito de seu treinamento e purificação, então sua missão seria infrutífera. Se, em nome da religião, eles se apegassem a conforto, posição e prestígio, isso só poderia indicar que eles não tinham conseguido assimilar os ensinamentos de seu mestre espiritual. Invejaram até Prabhupada, né, Bimala? Alguns dos irmãos espirituais invejaram até Prabhupada. Bom, nós vamos ver aqui nessa leitura até o fim, se Krishna deixar, né? Srila Prabhupada comenta: ele estava lamentando que aqueles homens andavam simplesmente atrás de pedras e tijolos do prédio. Ele os condenou. Estava muito triste. Quando vivíamos em uma casa alugada, disse Srila Bhaktisiddhanta, se podíamos arrecadar 200 ou 300 rúpias, vivíamos muito bem na Uttadanga. Éramos mais felizes então.
Mas desde que ganhamos este palácio de mármore em Bagbazar, há conflito entre nossos homens. Quem ocupará este quarto? Quem ocupará aquele quarto? Quem será o proprietário desse quarto? Todos estão fazendo planos de diferentes maneiras. Seria melhor tirar o mármore das paredes e trocar por dinheiro. Se eu pudesse fazer isso e imprimir livros, isso seria melhor. Abai sentia o seu mestre espiritual falando-lhe com insistência, como se lhe pedisse ajuda ou o advertisse para impedir um desastre. Mas o que podia ele fazer? Srila Bhaktisiddhanta então disse diretamente a Abai. Falou, acho que em sânscrito ou bengali, Bimala, eu vou ler a tradução. Eu tinha desejo de imprimir alguns livros. Sempre que você conseguir dinheiro, imprima livros. Parado às margens do rio Radhakunda e olhando para o seu mestre espiritual, Abai sentiu aquelas palavras entrarem profundamente em sua vida. Sempre que você conseguir dinheiro, imprima livros. Dezembro de 1936. Srila Bhaktisiddhanta estava mal de saúde em Jagannatha Puri. Abai estava em Bombay e quis escrever uma carta a seu mestre espiritual. Ele é um pouco amável comigo, pensou Abai. Ele compreenderá o meu pedido e começou a escrever. Querido mestre espiritual, por favor aceite minhas humildes reverências a seus pés de lótus. O Senhor tem muitos discípulos e eu sou um deles, mas eles estão prestando serviço direto ao Senhor. Alguns deles são celibatários, outros são renunciados, mas eu sou um chefe de família. Eu não posso, às vezes... Ixi, aqui é ponto, Bima. É que está meio apagado e a letra está pequena aqui. Gastou de tanto ler. Tá. Eu não posso... Às vezes dou ajuda monetária, já que não posso prestar-lhe serviço direto. Acaso há algum serviço em particular que eu possa fazer? 2 semanas mais tarde, Abai recebeu uma resposta. Confio plenamente em que você poderá explicar em inglês nossos pensamentos e argumentos para as pessoas que não estão familiarizadas com os idiomas dos outros membros. Isso será muito bom para você, como também para a sua audiência. Tenho muita esperança de que você possa se converter em ótimo pregador na língua inglesa, caso se dedique à missão de divulgar pela imprensa moderna os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya ao povo em geral, como também aos filósofos e religiosos. Abai imediatamente reconheceu que esta era a mesma instrução que ele recebera em seu primeiro encontro em 1922. Ele tomou isto como uma confirmação. Agora não havia dúvidas quanto ao propósito de sua vida. O que seu mestre espiritual dissera em Calcutá em 1922 não tinha sido uma observação casual, nem aquilo tinha sido um encontro casual. A instrução era a mesma. Converta-se em ótimo pregador na língua inglesa. Isso será muito bom para você, como também para a sua audiência. Srila Bhaktisiddhanta desapareceu do mundo mortal no dia 1º de janeiro de 1937. Passou seus últimos dias lendo a coleção Chaitanya Charitamrita e cantando Hare Krishna em seu rosário. Quando o médico visitou querendo dar-lhe uma injeção, Srila Bhaktisiddhanta protestou. Por que vocês me perturbam assim? Simplesmente cantem Hare Krishna, isto é tudo. Entre suas últimas palavras a seus discípulos estavam estas: aconselho todos a pregarem os ensinamentos de Rupa Raghunatha, discípulos do Senhor Krishna Chaitanya, com toda a energia e recursos. Nossa meta última deverá ser nos tornar a poeira dos pés de lótus de Sri Rupa e Raghunatha Goswamis. Todos vocês devem trabalhar conjuntamente sob a orientação de seu mestre espiritual, com vistas a servir ao conhecimento absoluto, à personalidade de Deus, Krishna. Vocês devem viver de alguma forma sem nenhuma briga neste mundo mortal, somente com o interesse de servir a divindade, Krishna.
Por favor, não abandonem o serviço a Deus, Krishna, apesar de todos os perigos, de todas as críticas e de todos os desconfortos. Não fiquem desapontados, pois a maioria das pessoas no mundo não serve a personalidade de Deus, Krishna. Não abandonem o seu próprio serviço, que é tudo para vocês. Nem rejeitem o processo de cantar e ouvir o transcendental santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Vocês devem sempre cantar o nome transcendental de Deus, Krishna, com paciência e tolerância, como uma árvore, e humilde como uma palha, 3 pontinhos. Há muito entre vocês que são bem qualificados e trabalhadores capazes. Não temos nenhum outro desejo em absoluto. Em seus últimos dias, ele permanecera inteiramente consciente e dera instruções até o fim. Ele tinha específica e abertamente ordenado que os assuntos de sua Gaudiya Mata fossem mantidos por um corpo administrativo de 12 homens, que os devotos deveriam escolher entre eles. Finalmente ele disse: por favor, aceitem minhas bênçãos a todos vocês, presentes e ausentes. Por favor, tenham em mente que nosso dever e religião exclusivos é espalhar e propagar o serviço ao Senhor Krishna e aos seus devotos. Às 5:30 do dia 1º de janeiro, ele deu o seu último suspiro. A notícia... A notícia logo chegou a Abai em Bombay. Sua resposta imediata foi chorar de aflição. Não mais a alegria de um encontro desejado, não mais viagens a Calcutá ou Vrindavana sobre o pretexto de negócios, só para ver a figura alta e imponente de Srila Bhaktisiddhanta, o anjo evangélico. Esta sensação de nunca mais poder encontrá-lo era difícil de suportar. Filosoficamente, Abai sabia que não havia motivo para lamentar. Bhaktisiddhanta Saraswati tinha vindo ao mundo para executar a missão do Senhor Krishna Chaitanya, e agora era necessário que ele deixasse esse lugar e fosse para outro, onde novamente se dedicaria à mesma atividade. Contudo, mesmo armado com esta filosofia, Abai sentia-se totalmente só. Seus 2 grandes bem-querentes se haviam ido, seu pai e agora seu mestre espiritual. Mas ele sentia-se agradecido por ter recebido uma misericórdia especial, uma instrução final, justamente 2 semanas antes da partida de seu mestre espiritual. Abai lia a sua carta repetidamente. É que não haveria uma outra. As conversas íntimas e os encontros agora se haviam acabado, mas especialmente através desta carta Abai viveria nas instruções de Bhaktisiddhanta Saraswati. A carta chegara bem oportunamente. Agora ele sabia com toda a certeza, não importava o que qualquer pessoa dissesse, como satisfazer o seu mestre espiritual e manter-se vinculado a Deus, Krishna. Seguindo sua ordem, ele conquistaria o sentimento de perda que estava experimentando com o desaparecimento de seu mais afetuoso bem-querente. Nessas circunstâncias, desde 1936 até agora, eu estava simplesmente especulando se deveria aventurar-me nesta difícil tarefa, e isto sem recursos nem capacidade. Mas como ninguém me desencorajou, agora tomei coragem para encarar o trabalho. Assinado Srila Prabhupada, revista De Volta ao Supremo. O fogo no templo Hare Krishna irrompeu quase que imediatamente. Um discípulo mais antigo disse que deveria haver um único mestre, que seria o sucessor espiritual de Bhaktisiddhanta Saraswati, o qual realizaria todas as iniciações e resolveria todas as controvérsias. Mas Bhaktisiddhanta Saraswati jamais dissera aquilo. Ele jamais pedira que nomeassem um único mestre. Pelo contrário, ele dera instruções aos membros da Gaudiya Mata
para que formassem um corpo administrativo de 12 homens e continuassem a missão com esforço harmonioso. Mas aquela instrução fora abandonada e a sugestão de que deveria haver um só líder prevaleceu. Uma só pessoa em vez de 12 deveria encarregar-se da responsabilidade e agora deflagrara-se um tumulto para saber quem seria. 2 grupos rivalizavam. Ananta Vasudeva, um dos principais líderes de Srila Bhaktisiddhanta, era ambicioso e defendeu seu direito com um grupo de influentes renunciados apoiadores. Outro homem, Kunja Vihari, astutamente reivindicou as propriedades. Ele tinha sido um administrador líder sob a supervisão de Srila Bhaktisiddhanta e agora reivindicava propriedade sobre o templo palaciano em Calcutá, como também sobre todas as outras propriedades e bens do templo Hare Krishna Gaudiya Mata em toda a Índia. Embora em seu testamento Srila Bhaktisiddhanta tivesse expressado seu desejo de que seus discípulos escolhessem um corpo administrativo para administrar todas as propriedades e fundos da Gaudiya Mata, Kunja Vihari contestou a legitimidade do testamento. Nossa! Nenhum deles queria obedecer o mestre espiritual e ainda contestar o testamento do mestre espiritual é muita ofensa, né? Ele e seus apoiadores argumentavam que uma vez que Srila Bhaktisiddhanta recebera as propriedades em nome de Deus, Krishna, ele não era o seu proprietário legítimo e, portanto, não podia determinar o seu futuro e proprietário. Assim, ele e os demais disputavam pelos aspectos legais e teológicos da posição do ex-mestre. O litígio começara logo após o desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta. Ananta Vasudeva, apoiado por maioria de membros da Gaudiya Mata, afirmara que ele, como o mestre sucessor, era o proprietário e diretor das propriedades. Mas embora Kunja Vihari tivesse apenas alguns apoiadores, ele afrontou a maioria defendendo a sua reivindicação através de advogados na justiça. Kunja Vihari e seus homens tomaram posse do templo Chaitanya Mata e dos templos Hare Krishna em Mayapur. O grupo de Vasudeva apossou-se de outros prédios. Irromperam desavenças e brigas a punho. A pregação da Gaudiya Mata parou. A incapacidade de Abai de participar nas atividades da Gaudiya Mata ficou de repente a seu favor. Ele sempre tinha sido mais um visitante do que um membro do templo, e pelo menos externamente mais o devoto casado negociante do que um trabalhador missionário. Isto automaticamente o pôs à distância da briga. Evidentemente ele estava associado aos templos de Bombay e Allahabad, mas não tinha posição administrativa, nem reivindicações a propriedades, nem tampouco parte no litígio. Tampouco ele desejava escolher o seu partido na luta pelo poder. Como muitos dos outros discípulos, ele ficou mortificado de ver que as instruções de seu mestre espiritual para que eles trabalhassem cooperativamente tinham sido desprezadas e sua missão atirada numa disputa legal. Abai sabia que Srila Bhaktisiddhanta quisera que os líderes trabalhassem cooperativamente e por isso ele não podia estar de acordo com as facções rivais. Ambos os grupos eram um insulto a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, mas ele queria pregar. Embora tornar-se ótimo pregador na língua inglesa fosse algo em que ele meditava mais do que fazia ativamente, a Gaudiya Mata logicamente teria sido o veículo para a sua pregação. Ele já havia contribuído com artigos para as publicações da Gaudiya Mata e tinha estado trabalhando com seus irmãos espirituais nos centros de Allahabad e Bombay. Naturalmente, ele pensava em servir a seu mestre espiritual em termos de servir dentro da missão de seu mestre espiritual.
Mas a Gaudiya Mata, que sempre fora conhecida pela pregação pura e audaciosa da mensagem do Senhor Krishna Chaitanya, agora estava se tornando conhecida pelas facções litigantes. Quando a Gaudiya Mata se rompeu, ele também ficou afetado. Naquelas circunstâncias, como poderia ele executar a ordem de seu mestre espiritual que lhe dera a orientação de pregar? Anteriormente, o obstáculo principal à sua pregação tinha sido os compromissos familiares, mas agora os obstáculos eram combinados. Agora ele teria de esperar desamparadamente pelo resultado desta luta. O que quereria Deus, Krishna? Como os seus negócios em Bombay não iam bem, Abai, agora com 42 anos, mudou-se de volta para Calcutá com sua esposa e família e alugou uma casa no número 6 da Sitakanta Banerjee Lane. A rua não passava de viela estreita, demarcada em ambos os lados por casas de 3 andares. Seu escritório ficava no primeiro andar, de frente para a rua. A família vivia no andar de cima e ele alugou o prédio adjacente, número 7, e no primeiro andar operava um pequeno laboratório químico, fabricando água destilada, pomada analgésica de tônico Vimal, Alpa, uma injeção para furúnculos e vários outros remédios. Também utilizava um pequeno anexo nos fundos como parte de seu laboratório. Na frente da casa pendurou um grande letreiro, Abai Charan Ji & Sons, mostrando uma foto de um Abai Charan com bigode. Às vezes, empregava 2 ou 3 servos para ajudá-lo, mas na maioria das vezes trabalhava sozinho e despachava os seus jarros de vidro de água destilada a agentes tais como a Bengal Company e a Gluconet. Imprimiu uma brochura anunciando a pomada analgésica D, boa para alívio do artritismo, do reumatismo e de todas as dores. E se uma pessoa quisesse livrar-se de voltar a ter doenças como o reumatismo e o artritismo, a brochura de Abai orientava que além de usar a pomada analgésica D, a pessoa se abstivesse de álcool e todas as espécies de bebidas ou hábitos intoxicantes. E a comida e a bebida devem ser muito simples e inócuas, tais como vegetais e leite. O novo negócio de Calcutá desfrutou de sucesso prematuro, mas Abai não tinha seu coração naquilo. Era uma obrigação, ele tinha de fazê-lo para manter a sua família. Seus novos conhecidos em Calcutá viam que ele era de coração um devoto de Deus, Krishna. Um homem de negócios, um chefe de família, porém mais preocupado em escrever e pregar do que em negociar... mais preocupado em escrever e pregar do que em negócios e família. Chandi Mukherjee, um vizinho da rua Bihari, perto da casa de Abai, comenta: ele só estava interessado em atividades devocionais e fazia o seu negócio apenas para manter a família. Não parecia interessado nem motivado pelo lucro, em acumular dinheiro ou tornar-se um homem rico. Charan Mukherjee, vizinho da casa ao lado de Abai, comenta que Abai Charanji era sempre um ouvinte muito paciente de todos os argumentos ilógicos que qualquer pessoa, incluindo eu próprio, lhe apresentava. Não conhecendo filosofia, eu ilogicamente apresentava muitos argumentos e o Senhor Ji ouvia-me sempre com muita paciência. Nada o agitava. Era sempre muito calmo e me ensinava sobre Deus, Krishna. Só falava de Deus, Krishna. Estava traduzindo o Bhagavad Gita e mantendo os seus negócios. Os vizinhos frequentemente viam-no sentado em seu escritório no cômodo fronteiriço. Ele costumava ler os livros de seu mestre espiritual e às vezes recitava os versos sânscritos em voz alta. Gostava de discutir filosofia com qualquer pessoa que aparecesse. Sua família mantendo-se a maior parte do tempo no andar de cima.
Abai sentava-se só no cômodo fronteiriço do primeiro andar, vestido com roupas indianas ou às vezes com uma calça, uma calça de sacerdote e apenas um colete. Muitas vezes ele estava a escrever enquanto lá fora os seus filhos brincavam com os filhos da família Ganguly, que viviam no apartamento dos fundos do mesmo prédio. Os vizinhos viviam abertamente uma espécie de família de vizinhança conjunta e Abai conversava livremente com os outros vizinhos, mais de filosofia dos devotos de Deus e só raramente de negócios. O Sr. Ganguly achava as palavras de Abai escolásticas e sempre muito filosóficas. Abai estava absorto na filosofia da consciência de Deus, Krishna, e mesmo em breves conversações ele se referia ao Senhor Krishna e à descrição do Bhagavad Gita do Senhor Krishna como a base tanto do mundo material quanto do mundo transcendental. Enquanto trabalhava em seu laboratório ou recebia uma encomenda de frascos vazios do comerciante de garrafas muçulmano, ou saía para vender os seus remédios, ele ia conversando ou pensando sobre Deus, Krishna. Naquela época, não era tão anormal uma pessoa em Calcutá estar interessada em consciência de Deus, Krishna. Abai, inclusive, descobriu em Abdullah, o comerciante de garrafas muçulmano, um homem muito religioso. Certo dia, Abai perguntou a Abdullah, que anteriormente fora muito pobre, mas que se tornara rico através de seu comércio: agora você tem dinheiro, como então vai utilizar o seu dinheiro? E o comerciante de garrafas respondeu: meu caro senhor, tenho intenção de construir uma mesquita. Enquanto isso, graçava a guerra da Gaudiya Mata. Ambas as facções estavam mal intencionadas e ambas desviaram-se das instruções de seu mestre espiritual. O próprio ato de tentar determinar o dono das propriedades através de ação legal significava que os irmãos espirituais estavam desobedecendo ao desejo expresso de seu mestre espiritual, como declarado em seu testamento. O litígio continuava ano após ano, mas a questão legal não conseguia uni-los nem purificá-los. Um tribunal decidiu a favor de Ananta Vasudeva, porém o Tribunal Supremo concedeu 2/3 das propriedades do templo Hare Krishna a Kunjavihari e 1/3 a Vasudeva. Ainda assim, embora Vasudeva tivesse menos propriedades, ele atraía mais seguidores. Ele lhes parecia mais decidido a reviver a pregação da Gaudiya Mata. Mas quando Vasudeva subsequentemente caiu dos princípios de renunciado, saindo com uma mulher, os grupos romperam entre si, formando mais grupos. Vai rachando, vai rachando, vai dividindo. A maioria dos renunciados continuou a manter os seus princípios, mas muitos agora deixavam a jurisdição das duas facções rivais desgostosos. Indivíduos formavam seus próprios templos, Gaudiya Mission, Chaitanya Gaudiya Mata e outros. A entidade unificada da Gaudiya Mata como uma missão para toda a Índia, consistindo de muitos templos, várias gráficas e centenas de devotos trabalhando cooperativamente sob uma liderança, deixara de existir. Os irmãos espirituais continuavam a sustentar os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, da forma como os haviam recebido de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Mas, porque estavam destinados a trabalhar juntos, careciam de sua anterior potência unida. Ilusões de propriedade e prestígio haviam substituído a ordem do mestre espiritual, e a causa de Srila Bhaktisiddhanta, um movimento mundial para propagar os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, sucumbiu. Onde quer que Abai fosse, ele parecia atrair a companhia de seus irmãos espirituais. Alguns seguidores de Sridhara Maharaja, o mesmo Sridhara com quem ele trabalhara em Bombay,
e que sempre considerara um bom devoto e erudito, encontraram-se com Abai em sua casa em Banerjee Lane e deram essa notícia a Sridhara Maharaja, que estava então vivendo em seu próprio templo em Mayapur. Sridhara Maharaja tinha se desvinculado das facções da Gaudiya Mata, mas como um renunciado ainda estava pregando e estava interessado em publicar literatura dos devotos de Deus. Ele quisera manter um templo em Calcutá, de modo que por 20 rúpias por mês alugou de Abai os 4 cômodos no segundo andar do número 7, acima do laboratório químico de Abai. Agora, sempre que vinham a Calcutá, Sridhara Maharaj, Puri Maharaja e Bhaksaranga Maharaja se estabeleciam ali, permanecendo em pequenos quartos separados, e aquele tornou-se um templo regular para os renunciados e sacerdotes brahmanas, e estudantes celibatários, Bimala. Aquele se tornou um templo regular para renunciados e estudantes celibatários, e Sridhara Maharaja colocou um letreiro na frente da casa: Templo Devananda Saraswati Mata. O estabelecimento por parte de Sridhara Maharaja de um templo em Mayapur, como uma filial em Calcutá, era sua resposta ao rompimento da Gaudiya Mata. Como outros renunciados, ele vinha iniciando discípulos e pregando sem esperar pelo resultado do litígio, com suas ininterruptas petições e contra-reivindicações. Abai estava contente de encorajar Sridhara Maharaja e os outros que se juntaram a ele em seu pequeno templo. Ali, Abai e Sridhara Maharaja e seus seguidores poderiam permanecer à parte das facções litigantes e juntos dar prosseguimento a seus planos de espalhar a consciência de Deus, Krishna. Os renunciados cozinhavam em sua cozinha separada, executavam a sua adoração a Deus e faziam canto e dança público de Hare Krishna e davam palestras de manhã e à noite. Abai permanecia com sua família, tomando suas próprias refeições e executando a sua própria adoração a Deus no altar. Mais frequentemente ia discutir o Śrīmad Bhagavatam com Sridhara Maharaja. De seu terraço, Abai podia ver a torre do prédio de seu mestre espiritual, a Gaudiya Mata de Bagbazar, com sua propriedade sendo agora disputada por facções implacáveis. Abai muitas vezes acompanhava Sridhara Maharaja e seus assistentes a programas de pregação, onde ele tocava o tambor. E quando Sridhara Maharaja adoecia, Abai liderava os outros devotos em programas de pregação, fazendo canto e dança público de Hare Krishna, tocando tambor e dando palestras sobre o Bhagavatam, a coleção Śrīmad Bhagavatam. Sridhara Maharaja comenta: Nós não víamos Abai trabalhando arduamente para fazer dinheiro, nem ele parecia muito rico ou ter um acúmulo de fundos líquidos. Ele se sentia mais atraído pelo lado transcendental das coisas do que por seus afazeres familiares. Ele nunca discutia perspectivas de negócios comigo, se os negócios estavam indo bem ou mal, ou se ele estava planejando fazer isso ou aquilo. Monetariamente, ele não tinha fundos suficientes para dar algo à missão. Abai começou a pensar seriamente em escrever literatura dos devotos de Deus. Seu mestre espiritual tinha se mostrado muito satisfeito e dissera ao editor de O Harmonista: publique tudo o que ele escrever. Se ele pudesse de alguma forma expandir os lucros dos negócios, poderia usá-los para imprimir livros em inglês, como ordenara seu mestre espiritual. Sempre que conseguir dinheiro, imprima livros. Certamente a Gaudiya Mata não estava pretendendo fazer isto. Kunja Vihari vender as gráficas de Bhaktisiddhanta para reembolsar as suas despesas legais. Não, Abai teria de continuar sozinho, mantendo seus negócios
e simultaneamente tentando escrever e publicar. E aquela era também a prescrição de Srila Bhaktisiddhanta. É melhor que ele viva longe de sua companhia. Quando chegar o momento, ele próprio fará tudo. Foi em 1939. Praticamente foi uma ordem do mestre. Bom, foi uma ordem do mestre espiritual, né? Não se associe com seus irmãos espirituais. Aqueles citados lá naquele... O mestre conhece seus discípulos, né? Desculpem. Foi em 1939 que Abai escreveu a introdução ao Gita Upanishad. Era um ensaio curto, mas assinalava sua intenção de sionados. Não entendi, Bímola. Era um ensaio curto, mas assinalava sua intenção de sionados como alcance do pensamento e das intenções de Abai. Assumir a tarefa de um dia traduzir o Bhagavad Gita para o inglês com comentários. Evidentemente já havia muitos comentários em inglês, mas a maioria deles tinha sido escrita por impersonalistas ou outros que não haviam comunicado o espírito original do Gita, o espírito de Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, ouvindo o Bhagavad Gita, proferido diretamente pelo Senhor Krishna. Abai sabia, contudo, que poderia apresentar o Bhagavad Gita com o espírito correto, escrevendo um comentário em inglês baseado nos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya e da sucessão discipular. Então ele começou. Sempre que tinha algum tempo disponível, escrevia. Embora um gramático rigoroso pudesse encontrar erros em sua composição inglesa, seu significado era sempre claro. Em sua introdução, Abai refletia sobre a época em que, como jovem garoto de escola, ele assistira a uma palestra, Vidyaratna, a joia da educação. O tema da palestra tinha sido que Deus não existe e não poderia existir. Se Deus existisse, certamente teria aparecido na Terra para dar um fim a toda a rivalidade religiosa. Mas uma vez que Deus não havia abençoado o homem dessa maneira, nós devíamos banir todo o pensamento de sua existência de nossas mentes. A audiência explicava... Desculpem, tem uma vírgula aqui. Tá, Bímola, vou prestar atenção. A audiência, explicava Abai, consistindo apenas de muitos garotos de escola, não penetrou profundamente no assunto da palestra. Contudo, a maioria, impressionada pelos argumentos, levou consigo ideias pomposas de ateísmo e assim tornaram-se agnósticos em casa. Abai não tinha ficado satisfeito com a conclusão agnóstica porque eu tinha sido treinado por meu pai a me dedicar à adoração de Shri, Shri Radha e Govinda. Mas, como resultado da palestra Vidyaratna, eu estava experimentando certo conflito mental entre o agnosticismo e a existência de Deus. Posteriormente, tendo ouvido as palavras de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, seu mestre espiritual, Abai compreendeu que a personalidade de Deus existe em todas as esferas de atividade. Mas nós não temos os olhos para vê-lo, escreveu Abai. Mesmo que o Senhor Krishna se manifeste pessoalmente na Terra, os briguentos mundanos não pararão de lutar para olhar a divindade ou o seu representante, devido à ignorância. Este é o direito de nascimento da alma individual pela graça de Deus. O Bhagavad Gita é a verdadeira joia da educação. E no Bhagavad Gita o Senhor Krishna declara às pessoas que estão lutando na terra: eis-me aqui, não briguem. O agnóstico que falara da joia da educação havia sido cegado pela joia e, portanto, não podia ver e apreciar a personalidade de Deus, Krishna. Assim ele passara a convencer outras pessoas a se tornarem pseudo-joias também.
Seguindo seu mestre espiritual, Abai manifestava um espírito agressivo para derrotar todos os oponentes do teísmo puro. Prabhupada falou, Vaishnavismo não é covardismo. Ao corresponder à ordem de seu mestre espiritual de desenvolver-se em pregador na língua inglesa, Abai não estava simplesmente fazendo apresentações neutras e acadêmicas, como já ouvi, não estava pregando aquela garapa, aquela conversa mole, aquela água doce, né, Bimala? Estava pregando como todos devem pregar, como a sucessão discipular prega. Ele estava desejoso e disposto a lutar, quer fosse contra os modernos agnósticos, quer fosse contra o velho e tradicional inimigo do Vaishnavismo, o impersonalismo. Embora é o que mais tem, né? Impersonalismo, o veneno que vem da Índia. Embora tomou o mundo inteiro, né? O que mais tem é impersonalistas, fantasiados de religiosos, de espiritualistas e etc. Embora poucos eruditos ensinassem o método de rendição ao Senhor Krishna, tal como era defendido no Bhagavad Gita, quase todos respeitavam o Bhagavad Gita como o livro que apresenta a essência de todo o conhecimento. O Gita, portanto, era o veículo perfeito para derrotar aqueles que apresentavam Deus e religião erroneamente. O Gita era um desafio aos agnósticos, aos triunfalistas, aos antropoformistas, aos impersonalistas, aos enoteístas, aos panteístas e aos monistas absolutos. Embora já existissem mais de 600 comentários sobre o Bhagavad Gita, eles haviam sido escritos por pessoas com uma aversão interior pela Bimala, vou continuar devagar. Embora já existissem mais de 600 comentários sobre o Bhagavad Gita, eles haviam sido escritos por pessoas com uma aversão interior pela personalidade de Deus, Krishna, e por isso eram imperfeitos. Tais pessoas invejosas, escrevia Abai, não são admitidas ao verdadeiro significado do Bhagavad Gita, assim como uma mosca não pode entrar no jarro de mel coberto. Abai descrevia a cultura indiana como um oceano quase intransponível, devido à sua profundidade de pensamento e aparente misturas de conclusões. Mas neste livro, declarava Abai, estabelecerei que Krishna é a personalidade de Deus, referindo-me aos registros disponíveis das escrituras que constituem a história, a história registrada da cultura e do pensamento indianos. Os renunciados no número 7 de Banerjee Lane estavam impressionados com o alcance do pensamento e das intenções de Abai. Como era costume conceder um título a um devoto de Deus, especialmente digno segundo as suas qualidades, Bhaksaranga Goswami quis conferir a Abai o título de Bhaktisiddhanta. Sridhara Maharaj, entretanto, achou inapropriado dar a Abai o mesmo título que fora dado ao mestre espiritual deles, e solicitou que o título de Abai fosse mudado para Bhaktivedanta. Bhakti significa devoção, e Vedanta significando a meta do conhecimento. Abai ficou agradecido. O título combinava a devoção da religião com a erudição da filosofia mais rigorosa, tal como a que era transmitida pelos eruditos seguidores do Senhor Krishna Chaitanya. Ele apreciou o gesto sincero de seus irmãos espirituais e aceitou o título como mais um compromisso para com seu caminho transcendental de pregar a consciência de Deus, Krishna. Bhaktivedanta é um título, né? O nome de Prabhupada é Abai, Abai Charan. O resto é título, né? Título que só os devotos puros recebem. Abai continuava associando-se regularmente com Sridhara Maharaj e discutindo com ele o Śrīmad Bhagavatam.
Abai encorajava-o a pregar amplamente, embora Sridhara Maharaja fosse, por confissão própria, o mais erudito e um tanto tímido quanto a sair e pregar. Em várias ocasiões, Abai tentara convencer Sridhara Maharaja de ir com ele e interrogar Gandhi e Nero a respeito do motivo pelo qual eles não estavam seguindo os princípios do Bhagavad Gita. Outro fruto da associação transcendental do número 7 da Banerjee Lane foi um livro chamado Prapana Jivanamrita, compilado por Sridhara Maharaja. Uma coletânea de versos de várias escrituras dos devotos de Deus, incluindo trechos das obras de Rupa Goswami, e o livro dividia-se em 6 capítulos, de acordo com as 6 divisões de rendição. Abai, juntamente com os renunciados da Devananda Saraswati, do templo Devananda Saraswati, financiara a publicação. Assim, fora publicado como um esforço conjunto por parte de amigos. 3 de setembro de 1939. Lord Linlington, ou coisa parecida, vice-rei da Índia, anunciava que a Índia estava em guerra com a Alemanha. Assim, a Inglaterra arrastou a Índia à guerra sem consultar nenhum indiano. Embora a Índia, de mentalidade a favor da independência, certamente se ressentisse com tal demonstração de controle estrangeiro, havia sentimentos mistos sobre a guerra. A Índia queria a independência, porém simpatizava com a causa aliada contra o fascismo do Ocidente e temia uma invasão por parte do Japão Imperial no Oriente. Já que vocês detestam os ingleses tão violentamente, perguntava um autor a um típico estudante de Nova Delhi da época, você quereria que o Japão invadisse e conquistasse a Índia? E o estudante responde, não, mas nós indianos oramos para que Deus dê aos ingleses força suficiente para aguentar os golpes que eles merecem. Embora ao estourar da Guerra da Índia tivesse apenas 175 mil homens em suas forças armadas, os ingleses deram um jeito para aumentar o número de soldados indianos até 2 milhões. Não havia destacamento militar, mas os ingleses enviaram agentes de recrutamento por toda a Índia, especialmente no Punjab, onde o serviço militar parecia uma oferta atrativa para os pobres locais. Os Punjabis mostravam ser bons guerreiros, ao passo que os bengalis foram alistados como funcionários, médicos, fornecedores e escreventes. Os soldados indianos foram enviados para os campos de batalha no Egito, no Iraque, na Síria, na Pérsia, na Malásia, em Burma e em Assam. Enquanto os ingleses tentavam mobilizar os indianos para a guerra, o movimento nacionalista indiano, que continuara aparecendo e desaparecendo por mais de 20 anos, tornou-se muito ativo. Os membros do Partido do Congresso negaram-se a cooperar com o esforço da guerra e exigiram independência garantida para a Índia. Alguns pensavam que, uma vez que a Inglaterra estava inteiramente às voltas com a Alemanha, chegara o momento apropriado para revoltar-se e conseguir a independência à força. A posição de Gandhi tinha sido de pacifismo incondicional, e ele se opusera à ideia de indianos levantarem em armas, mesmo que fosse para defender a Índia. Mas, por volta de 1942, ele se tornara mais hostil e reduzira sua política com os ingleses a um simples e inequívoco "Deixem a Índia". Milhares de indianos responderam cantando slogans nas ruas e até mesmo atacando as linhas férreas. O militante Subhas Chandra Bose, ex-companheiro de escola de Abai, lutava contra os ingleses à sua própria maneira. Ele se aproximara de Hitler na Alemanha e entrara em acordo com ele de que quando os alemães capturassem soldados indianos, a Alemanha os devolveria a Bose, que os manteria em seu exército nacionalista. Com este exército, Bose planejava voltar à Índia e expulsar os ingleses do solo indiano.
Mas, insatisfeito com o seu progresso na Alemanha, Bosé fez um acordo semelhante com Tojo, no Japão, e logo milhares de Gurkhas e Sikhs, os melhores guerreiros do exército indiano, haviam fugido do exército inglês para se juntar aos guerrilheiros da liberdade de Bosé em Singapura. Bosé começou a preparar seu exército para invadir a Índia do Norte. Então, em 1943, os ingleses descobriram que os japoneses, que já haviam dominado Burma, estavam às portas da Índia, aproximando-se da Bengala. Através de sua tática conhecida como a política do desmentido, os ingleses afundaram muitos barcos indianos que transportavam alimentos e destruíram grandes colheitas de arroz, temendo que elas caíssem nas mãos dos inimigos. Isso deixou os indianos locais passando fome e sem os barcos que eles necessitavam para comerciar. A fome que se sucedeu foi a pior que já atingira a Bengala nos últimos 150 anos. O governo eliminou todo o controle de preços alimentícios e aqueles que não tinham condições de comprar as mercadorias a preços exorbitantes morriam nas ruas de Calcutá. Srila Prabhupada comenta: tenho experiência disso. O governo criara fome artificial. A guerra continuava, de modo que a política do Sr. Churchill era manter o povo passando fome para que eles se voluntariassem a ser soldados. Assim, esta política foi posta em prática. Os chefões coletavam o arroz. O arroz era vendido a 6 rúpias por monde. De repente passou a custar 50 rúpias por monde. Eu estava fazendo compras na quitanda e de repente o quitandeiro disse: não, eu não vou vender mais. Naquela altura o preço era 6 rúpias por monde. Então, de repente, ele não queria vender mais. Algumas horas mais tarde voltei para comprar e o preço do arroz tinha subido para 50 rúpias por monde. Os agentes nomeados pelo governo começaram a comprar o arroz e outras mercadorias que eram necessidades diárias. Eles podiam oferecer qualquer preço porque a unidade monetária estava em suas mãos. Eles podiam imprimir assim chamadas cédulas de $100 e pagar. Um homem se satisfaz pensando: tenho $100, mas é apenas um pedaço de papel, 3 pontinhos. Aquela era a política. Você não tem dinheiro, não tem arroz. Então, outra avenida está aberta. Sim, torne-se um soldado. Vai conseguir muito dinheiro. As pessoas, devido à pobreza, entravam no exército. Eu cheguei a ver isso. Não havia arroz disponível no mercado e as pessoas estavam famintas. Elas estavam morrendo. Abai deu um jeito de comprar justamente o suficiente para sua própria família sobreviver. Mas ele via a população de pedintes subir a casa das centenas. Mês após mês, ele via as calçadas e espaços abertos congestionarem-se de pedintes, cozinhando sua comida em fogões improvisados e dormindo ao relento ou debaixo de árvores. Ele via crianças famintas remexendo nos cestos de lixo à procura de um bocado de comida. Dali, a luta com os cães por uma partilha do lixo não era mais do que um passo, e isso também se tornou uma visão familiar nas ruas de Calcutá. Os ingleses tinham pouco tempo disponível devido aos seus esforços bélicos e trabalhavam apenas para salvar aquelas vidas que eram essenciais para a luta. Para as pessoas comuns, a prescrição do império era uniforme e simples: fome. Srila Prabhupada comenta: um cavaleiro americano estava presente na ocasião. Ele observou: o povo está passando fome dessa maneira. Em nosso país já teria havido uma revolução. Sim, mas as pessoas da Índia são tão educadas que, apesar da fome artificial, elas não cometem roubos, saqueando a propriedade dos outros. As pessoas estavam morrendo, mas mesmo assim elas pensavam: tudo bem, Deus quis assim.
Isto é um princípio básico da civilização védica. É porque sabem que Krishna está controlando tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus. É muito difícil entender isso, né? Para as pessoas comuns. Não, eu entendi, Bimala. Teoricamente. Agora só falta entender na prática. Abai sabia que sob as leis da natureza não há escassez. Por arranjo de Deus, Krishna, a terra podia produzir alimento suficiente. O problema estava na cobiça do homem. Não há escassez no mundo, dissera Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. A única escassez é de consciência de Deus, Krishna. E era assim que Abai via a fome de 1943. Agora, mais do que nunca, esta visão transcendental era relevante. A consciência de Deus, Krishna, era a necessidade primordial. De que outra maneira poder-se-ia impedir o homem de desenvolver as suas más propensões, de se tornar cobiçoso, dissimulado, fazedor de guerra e assim criador de miséria para milhões de pessoas? Ele presenciara as atividades nefastas dos ingleses na Índia, como eles cortaram os polegares de tecelões para que as mercadorias de algodão feitas na Índia não pudessem competir com a roupa feita no exterior, como eles balearam cidadãos inocentes e desarmados, como eles criaram fome artificial, como eles propagaram o mito de que a civilização indiana era primitiva. Mesmo assim, ele não acreditava que um governo indiano independente traria necessariamente qualquer melhora. A não ser que a liderança fosse consciente de Deus, Krishna, e nem Gandhi, nem Subhash Chandra Bose o eram, o governo seria incapaz de fornecer verdadeiras soluções, mas apenas medidas provisórias. Sem obediência às leis de Deus, como são expressas pelas escrituras autorizadas e pelos sábios, os governos apenas aumentariam o sofrimento humano, como a gente pode ver no mundo inteiro, né? Os governos só aumentando o sofrimento humano, explorando, roubando o pobre cidadão, aumentando impostos, sempre aumentando os impostos, para pagar as gastanças desses demônios que estão no poder, né, Bima? Mas o devoto sabe, né? Como eu acabei de falar, não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus. Resultado, quanto mais peca, mais sofre. E o Brasil é um grande pecador, acho que é o maior pecador do mundo, né? Um dos maiores, se não é o maior do mundo, é um dos maiores. Por quê? Porque é o maior produtor de carne de vaca do mundo. O maior pecado é matar a mãe que nos alimenta com seu leite a vida inteira, né? Nossa mãe de leite sendo morta aos milhões, para não falar bilhões. Em Calcutá foi bombardeado. Então Calcutá foi bombardeada dia após dia. O bombardeio era concentrado em áreas específicas, tais como os armazéns do porto Kitapur e Chama Bazar ao norte de Calcutá, muito próximo à casa de Abai, em Sitakanta Banerjee Lane. Aviões americanos vinham decolando de aeroportos próximos de Calcutá com o objetivo de atacar a China e o Japão, de modo que os ataques aéreos em Calcutá pareciam uma represália inevitável. Eram os japoneses que contra-atacavam. Ou era isso? Alguns diziam que eram as forças de Subhash Chandra Bose, uma vez que a maioria das bombas caía nos bairros europeus. Mas para as pessoas de Calcutá pouca diferença fazia quem estava atacando. Após o primeiro bombardeio, as pessoas evacuaram a cidade. Foram impostos blackouts e à noite a cidade inteira ficava às escuras. Prabhupada comenta: toda Calcutá ficou vazia, talvez apenas eu e mais uns poucos ficamos.
Eu mandei meus filhos para Navadvipa juntamente com minha filha, que era casada. Minha esposa negou-se a sair de Calcutá. Ela disse: vou sofrer o bombardeio, mas não vou embora. Então tive que ficar em Calcutá. A noite toda eu via Calcutá sendo bombardeada. Uma vez eu estava começando a comer quando soou a sirene. Havia sido feito um arranjo de que em cada casa houvesse um abrigo antiaéreo. Eu estava com fome, de modo que primeiro terminei de comer. Então fui para o abrigo e o bombardeio começou. Tchim, tchan, bum. Eu estava pensando que isso também era Krishna sob outra forma. Só que aquela forma não era muito amável.